Vamos lá, tá gravando. Bom, como eu disse, hoje nós vamos falar, né, sobre a BIOS, né, ou setup, e nós vamos ver como é que se configura, ver as telas principais. Claro que é uma parte, né, do desenvolvimento da montagem e manutenção, desculpa, que depende muito do fabricante, depende muito da versão da BIOS, né? Então não tem como colocar aqui a imagem de todas as BIOS disponíveis, porque tem uma variação grande, né? Mas eu vou botar dos dois principais modelos que você encontra no mercado, né? Para a gente poder estar vendo aqui como é que se configura, tá? Boa noite, Rodrigo. Deixa eu passar um recado aqui para vocês, para quem chegou agora. Eu estava falando aí com o pessoal. Eu consegui a liberação para nós termos uma aula presencial, né, nesse sábado, mas por questões de restrições da pandemia, a gente não vai conseguir, máximo que posso levar é 50% da turma, né? Ou seja, a turma tem matriculado, acho que 30 alunos, e aí só vai poder estar presente lá no laboratório a metade disso, né? Porque é o que determina aí o decreto municipal em relação à restrição da pandemia, tá? Vai ser de 8 ao meio-dia, tá? Então nós teremos 4 horas aí de aula prática, é equivalente a uma semana das nossas aulas aqui online, né? Então vocês vão ganhar aí prática, é como se vocês estivessem ganhando uma semana a mais de aula, só que vai ser 100% prático lá, tá? Então vocês vão desmontar, montar, vamos ver quais são os computadores que eles vão deixar lá para a gente poder mexer, mas eu pedi computadores que estejam funcionando, né? Para a gente poder, além de praticar montar e desmontar, a gente também praticar a parte de configuração, né? Se der tempo, a gente já faz até uma formatação lá, instala o sistema operacional, né? Já baixa os drivers, tudo direitinho, para a gente poder vocês verem aí na prática. A parte de formatação e de instalação de drivers, caso não dê para fazer lá, mas acredito que vai dar, a gente pode estar fazendo aqui através de uma videoaula, ou até mesmo a gente pode fazer aqui através do VirtualBox, fazer a instalação. Isso aí não tem problema não, dá para fazer, beleza? Então vamos que vamos. Eu vou compartilhar aqui a tela, vou só mostrar aqui a parte do livro, né, que a gente vai trabalhar hoje, e depois a gente parte para aquela aula um pouquinho mais dinâmica, tá? Eu postei aí no canal já as aulas 1 e 2 de montagem e manutenção, tá? Já está aí, ó, disponível para vocês, tá? Vou só entrar aqui no site da editora para a gente poder dar uma olhadinha no livro rapidinho e a gente parte aí para a nossa aula. Tá, então nós paramos aqui, né? Na aula passada, deixa eu compartilhar a tela, né? Estou falando paramos aqui e não compartilhei a tela. Aí fica difícil acompanhar, né?
Tá aparecendo aí para vocês? Tá sim. Beleza. Então vamos lá. Bom, eu tinha pedido vocês para fazer o exercício, né, da unidade 3. Vocês fizeram o exercício? Começar lá na página 73. Alguma dificuldade para responder as questões ou foi tranquilo? Não acharam alguma? O que aconteceu? Como é que foi? Achei tranquilo. Alguém teve dificuldade de fazer? Não? Então tranquilo. Então beleza. Se foi tranquilo, precisa fazer a correção ou como é que tá aí a relação? Tá na dúvida? Será que eu acertei? Será que eu não acertei? Alguém quer comentar alguma coisa sobre as questões? Tranquilas? Tudo tranquilo? Bom, se alguém tiver alguma dúvida sobre as questões, é só me mandar o número da questão e a sua resposta que eu corrijo se está certo ou não, tá bom? A gente não perder muito tempo aqui corrigindo o questionário, tá? Vamos lá, a próxima... desculpa, eu acho que eu pulei. A gente aqui na unidade 3 ainda, era 3.3 e 3.4, né? Que nós íamos falar sobre o setup. Isso. Aqui. Vamos lá. Bom, então essa unidade, a 3.3, fala sobre a configuração do setup, que eu tinha pedido para vocês fazerem a leitura com antecedência, tá? Espero que tenham feito. E vocês conseguiram observar? Todo mundo conseguiu ler, fazer a leitura? Entendeu? Todo mundo fez? Então tá. Júlia, depois eu então passo o gabarito para vocês, tá? Pra gente não ficar perdendo muito tempo com correção de questionário. Aí eu posso ver aqui o questionário e depois eu posto no canal da plataforma o gabarito para vocês, tá? Do que vocês leram, chamou a atenção de vocês alguma coisa? O que eu posso destacar aqui já de imediato, né, é que nos modelos mais antigos nós tínhamos aqui o sistema da BIOS, né, que é um firmware, né, um software instalado de fábrica, né, que ele guarda as principais configurações básicas, né, do nosso computador, como se ele vai dar boot pelo HD, se ele vai dar boot pelo USB, pela rede, pela unidade de DVD, se ele vai utilizar uma placa de vídeo on-board ou off-board, você pode habilitar ou desabilitar uma placa. Você pode, se a placa for on-board, você pode controlar em alguns modelos, algumas versões, você pode controlar quanto de memória essa pseudo placa de vídeo vai utilizar da sua memória interna, né, da sua memória RAM. Você pode configurar a data e hora. Então, em alguns modelos você consegue até mesmo fazer o overclock do processador pela BIOS, tá? E recentemente, né, quer dizer, recentemente não, né, de uns anos para cá, a BIOS sofreu algumas alterações, né, algumas atualizações, e o sistema que antes era o IDE passou a ser o UEFI, né, UEFI, que é essa sigla que está aqui na tela para vocês, tá?
que é o mais atual, mais recente, são esses aqui. Então, do Windows 8 para cá, você já tem esse tipo aqui de configuração lá do sistema operacional. Se você tiver com a versão antiga lá configurada na tua BIOS, você não consegue instalar o Windows 8, não consegue instalar o Windows 10. Você tem que ir lá e alterar a configuração da BIOS para você conseguir fazer a instalação, tá? Aqui no CMOS também vem um programa de fábrica instalado que é o Post, tá? Esse programa ele faz a verificação, ele faz um diagnóstico, digamos assim, né, dos principais componentes instalados, como memória RAM, mas ele não checa toda a memória RAM, tá? Inclusive é por isso que muitas das vezes, às vezes o cliente tem uma dificuldade de entender, mas o computador inicializou, como é que a memória está ruim? Porque o Post ele checa a memória, mas ele só checa os primeiros 64 KB, tá? Que é o suficiente para ele rodar aí o programa do Post. Então ele não checa a memória toda. Você imagina o computador, um Post, ficar checando na inicialização. Um computador, por exemplo, tem 16 GB de memória. Fica complicado, né? Então ele só checa os 64 primeiros KB da memória RAM para poder verificar se pelo menos a memória está inicializando, que é para poder dar o boot, né? Ele verifica teclado, verifica a placa de vídeo, verifica, no caso, hoje em dia ele também faz a verificação do mouse, apesar de que o mouse não vai impedir, né, do funcionamento do computador, você consegue ligar o computador sem o mouse, então, mas ele checa as principais partes, tá? E aqui você tem a tela do Post, que eu vou ver se eu consigo uma imagem melhor para a gente poder pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos pesquisar uma imagem aqui mais... Desculpa, mais legível. Aqui, ó. Então temos algumas imagens aqui do Post que... Essa daqui acho que é uma das mais famosas aqui, essa com a imagem da Energize, né? E essa também, Megatrends, America Megatrends, são as duas empresas que desenvolvem, né, a antiga BIOS, que foi a que eu mais vi, né, nesse tempo todo de profissão, foram essas duas empresas, né? Então aqui você tem uma checagem, né? Então ele consegue identificar o teu processador. Claro, gente, olha só. Eu estou mostrando uma imagem aqui. Você vê que é um processador, né, um Pentium 3, bem antigo. Mas por que eu estou mostrando essa imagem? Eu até comentei com vocês na semana passada que hoje em dia os processadores são tão rápidos que mesmo com muito esforço você não consegue mais capturar essa imagem. Passa tão rápido, ele checa tão rápido essa parte aqui, que você não consegue mais fazer essa verificação, tá? Então por isso que eu estou usando uma imagem de uma placa mais antiga, porque as imagens atuais você não consegue mais capturar essa imagem. Muitas das vezes, se você não ficar muito atento, você não consegue nem pressionar, às vezes não dá tempo nem direito de você pressionar o botão para você acessar a BIOS do computador, quanto mais aparecer esse arquivozinho aqui, essa tela do Post. Ela pisca muito rápido, na maioria das vezes você não consegue nem perceber que passou por essa tela, tá? Então essa daqui são as telas do Post, onde ele faz aqui a verificação, ó, isso aqui é uma outra empresa que também desenvolveu,
Essa daqui ele já não mostra, ele mostra aqui que esse aqui é um Pentium 4, né, com 1.83 GHz de processador, e ele mostra aqui memória teste ok. Ele está dando aqui que tem até uma quantidade de memória aqui bem razoável. Ele faz, só que ele não vai checar toda essa memória, tá? Ele vai checar só os 64 primeiros KB, o restante ele faz a leitura para ver quanto que tem e diz que está ok, tá? Ele dá aqui o copyright da BIOS, né? Quando é que foi desenvolvida, e aqui ele faz a checagem das unidades de disco, detectando IDE primária master, IDE primária slave, secundária master, secundária slave. Ele detectou aqui qual é o modelo do HD, que está na primária master, e que a pessoa aqui no caso teria um CD-ROM, né? Para você ver como é que era antigo, ainda tinha CD-ROM, né? Vamos ver então aqui. Então esse aqui é o post, que é a tela inicial. Hoje em dia, por mais que você se esforce, você não consegue ver essa tela, né? E agora vamos ver aqui as telas de setup, tá? Esse cara aqui é a versão mais antiga, né, da BIOS, né? Então você tinha aqui o standard comandos, CMOS, né, que eram as configurações básicas, né, data e hora. Você configurava lá as unidades. Então a gente vai ver aqui algumas telas que ajudam a você entender o que tinha aqui na configuração de cada tela dessa, tá? Esse outro aqui já é o modelo mais atual, tá? Você já consegue enxergar aí até o layout é um pouco diferente, né? Você já vê uma atualização mais. E esse último aqui é o UEFI, tá? É o UEFI BIOS, que já você consegue já usar o mouse para você clicar, então são ícones. Então essa daqui é a última atualização da BIOS de setup, onde você consegue aí, parece até que você está com um aplicativo do Windows aberto, né? Então já é por janela gráfica. Então esse aqui são janelas navegáveis via setas, né? Já o mais atual você navega pelo mouse normalmente, como se você tivesse já com o sistema operacional Windows carregado. Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa? Qual que você tem pego mais aí, Arthur? Da UEFI ou da mais antiga um pouquinho? Da mais antiga. Essa meu também é mais antigo. Essa versão do UEFI agora não é toda a placa, não foi todos os fabricantes que adotaram ainda não, né? Até porque ele acaba sobrecarregando um pouquinho o computador, né, para você carregar. Então você até para você atualizar, você configurar um setup, você tem que utilizar uma quantidade maior de memória. Então nem todos o meu computador, por exemplo, é um computador, né, recente, eu comprei ano passado, e ele não veio com esse modelo aqui da UEFI. O meu também não é desse aqui. O meu é desse modelo aqui, dessa interface aqui. E é uma máquina, né, bem atual. Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Isso aqui é uma janela que dá pra gente dar uma olhadinha nela, né? Essa é o Advanced BIOS, onde você tem aqui algumas configurações. Nesse caso aqui, no modelo, esse aqui é um modelo bem antigo, né? De setup. Você ainda tem, tá vendo? Ainda tem aqui o flop. Aqui você monta a sequência de boot.
né? Então tem First Boot Device, que seria o primeiro boot, né? A primeira unidade. Qual seria a sua primeira opção de boot? Aí tem a segunda opção embaixo, que ele está pelo CD, e a terceira opção aqui ele estaria pelo HD, né? Antigamente era comum você colocar o boot pelo disquete, porque era o driver de unidade removível que nós tínhamos na época, era o disquete e o CD, né? Atualmente você já não utiliza mais essa, você já utiliza esse outro modelo aqui, que é mais fácil, tem 4 opções, né? E aqui você também consegue, você tem uma diferença também na forma de você fazer a configuração. Nessa tela azul aqui, toda azul mais escura, você tinha que ou pressionar a tecla Enter, e aí você usava a setinha do mouse para você selecionar e dava Enter de novo, e aí ele passava a ativar aquela seleção, né? Ou você usava aqui embaixo tem uma legendazinha, quer ver? Ó, aqui você tem uma legendazinha, mais ou menos, ou setinha para cima e para baixo para você colocar na posição e Enter para selecionar, tá? Nesse modelo aqui, você já não precisa fazer isso. Basta você utilizar aqui as setas para cima e para baixo para você selecionar, né? E você consegue mover por aqui mesmo a prioridade, né? Você não precisa fazer abrir a caixinha para você selecionar. Em algumas versões você consegue com page down ou page up você jogar para cima ou jogar para baixo a sequência de boot, né? Então não são todas as versões que você precisa fazer isso, beleza? Oi? Essas diferenças aí é por conta da placa ou também por causa do programa? É o programa, né? Claro que está relacionado à placa, que a placa ela já vem com o programa instalado de fábrica. Mas existe a possibilidade de se atualizar a BIOS de setup, tá? Antigamente você tinha que trocar o CI. Hoje em dia você consegue atualizar via software, né? Você entra no fabricante e aí você consegue baixar a atualização. Mas, assim, é uma coisa que você tem que ter muita certeza do que você está fazendo, porque se você baixar a atualização errada, a tua placa-mãe para de funcionar. Então, tem que ter muita convicção do que você vai fazer, porque você pode perder a placa, né? Então, mas aí como é que a gente descobre qual é a versão? Como você descobre? Olha, você descobre que você diz que a que está instalado ou a que você a mais atual? Não, que está instalado. Você pode até atualizar, né? Mas aí, a partir do que está instalado, você vai saber qual é a versão mais atualizada. Aqui na própria, quando você abre o setup da máquina, vou mostrar aqui, ele mostra para você qual é a versão da BIOS na própria tela, tá? Deixa eu ver aqui uma tela mais detalhada aqui. Em alguns modelos só em você entrar no setup ele já te dá qual é a versão. Deixa eu ver aqui uma tela aqui que mostra. Deixa eu ver se aqui dá pra ver. Eu não peguei. Essa daqui é só da Fênix, né? Mas aqui não tem a versão. Tem algumas. Deixa eu ver, essa daqui. Nessa daqui, deixa eu ver se tem. Não. Esse aqui é o modo. Não, esse é o modo de utilização.
O que você pode fazer também, você pode, quando você vai fazer uma atualização, como eu falei, você tem que ter uma convicção muito grande do que você quer. Uma das maneiras de você verificar qual é a versão é você olhando o CI, né? Quando você olha a placa-mãe, você tem o chip lá, o CI, que na verdade não é chip, né? É o CI da BIOS. Deixa eu ver se eu consigo alguma imagem boa aqui para a gente poder dar um zoom. Mas no sábado lá eu consigo mostrar para vocês com certeza esse CI. Tá? Deixa eu só ver se essa daqui dá para a gente ver. Olha, se eu não me engano, acho que eu não vou conseguir, deixa eu ver. Não sei se eu vou conseguir dar uma imagem legal para isso. Olha, é uma geralmente ou é esse aqui ou esse aqui, mas aí só estando de perto para ver que aqui a definição tá muito longe, eu não consigo fazer a leitura do que está escrito aqui, tá? Aí você consegue, olhando de perto, você vê aqui, ó, BIOS, esse pequenininho aqui, ó, tá? Esse carinha aqui, ó, bem pequenininho aqui, que tá com o programa da BIOS instalado. É só você olhar o modelo aqui que está escrito aqui no CI, você consegue ver qual é o que está ali. Aí pelo CI, né, que está instalado aqui, você consegue no fabricante baixar uma versão mais atualizada. Mas assim, eu sinceramente, só se você tiver muita necessidade de fazer isso, porque eu sinceramente não recomendo, tá? Porque tem vários riscos que podem afetar a tua máquina, né? Você vai estar baixando da internet. Então, o primeiro risco é o arquivo vir corrompido, né? Você só tem como testar depois que você instala. Então, esse é o primeiro risco de todos. O segundo risco é você baixar o arquivo está infectado. E aí você não sabe o tipo de infecção que isso pode causar na sua máquina. E você vai estar dando acesso a um nível de acesso para esse software muito alto. Para ele poder gravar na placa-mãe, você tem que dar nível de acesso de administrador para fazer isso. Então, eu não recomendo uma coisa que é baixada da internet você fazer, né? Dar nível de administrador. Agora, me diz uma coisa, nesse tempo aí de atividade aí com computador, trabalho no computador, você já encontrou algum computador que tivesse algum problema na BIOS? Se te teve, você fez o que? Você baixou isso ou foi lá no próprio fabricante? Antigamente você trocar a BIOS era bem mais fácil, né? Você não precisava baixar nada. Antigamente era um CIzinho que ele vinha num suporte, num socketzinho. Você usava um saca CI e aí você conseguia tirar a BIOS o chip da BIOS, o CI da BIOS, e você substituía. Entendeu? Ele vendia esse CI. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem aqui. É só a placa-mãe mais antiga que você vai ver isso. Deixa eu ver aqui, placa-mãe antiga. Você já pegou algum computador que tivesse algum problema? Já substituí, tá? Já peguei já tive essa oportunidade de substituir uma BIOS aqui, ó, essa daqui tem. Essa daqui era uma BIOS de setup, tá? Aí pode ver que está no socketzinho aqui, ó, no suportezinho, e ela é encaixada aqui dentro. Aí você usava um saca CI para você poder trocar essa BIOS aqui, tá? Esse aqui também, ó, essas placas mais antigas, tinha muita coisa, tá vendo, em CI, e aí você conseguia sacar e trocar a BIOS sem você ter muita dor de cabeça. Então, deu defeito. Essa daqui era a BIOS, tá?
Deu defeito nesse CI aqui, ou a programação tá... Geralmente quando acontecia isso é porque o CI estava com problema. Aí você usava um saca CI, tirava ele, né, e colocava de novo. Um dos problemas que acontecia, que dava muito nesse modelo de BIOS, era problema de oxidação, porque esse CI aqui era igual o banco de memória, tipo o banco de memória, né? Ficava encaixado. E aí, passado o tempo, isso dava oxidação e às vezes ficava travando, e aí você às vezes não fazia a leitura, aí você tinha que tirar, fazer a limpeza dos contatos, e às vezes podia acontecer da pessoa não ter muita intimidade para sacar o CI, e o saca CI, deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem de saca CI para você entender. É uma pinça, um ganchinho que você tinha que pegar dos dois lados. Na hora de puxar, você tinha que puxar por igual. Se você tirasse primeiro um lado, podia quebrar um daqueles pinos do CI, né? Deixa eu ver aqui, é um saca CI. Então isso não é soldado, né? Nesse modelo aí antigo, não. Aqui, ó, isso aqui era um saca CI. Deixa eu ver aqui. Isso aqui era um saca CI, tá vendo? Aqui tem até um modelo aqui, ó. Tem até a imagem, pessoa sacando um CI de BIOS, tá? Então era esse soquetezinho aqui, esse chipzinho era um quadradinho pequenininho assim, parece que é grande assim porque está aumentado, mas era bem pequenininho. Aí você tinha que ter, nesse modelo aqui, era esse tipo de saca CI aqui. No outro modelo que eu mostrei era aquele que é mais compridinho, aí era esse verdinho aqui que a gente utilizava para sacar o CI, né? E aí, esse aqui era mais tranquilo, porque esse aqui, os pinos eram no soquete. Então, você conseguia sacar sem correr muito risco de danificar. Agora, aquele outro modelo que eu mostrei para vocês, esse aqui danificava bastante. Então, se você sacasse, se você entortasse um pouquinho a chave, o saca CI, amassava os pinos aqui da ponta, e às vezes, se você não tivesse cuidado na hora de desamassar, você quebrava e aí era um problema. Só que era mais fácil de você resolver problema de BIOS do que atualmente. Atualmente, se der um problema na BIOS, vocês viram aí que as placas-mães mais atuais, né, a BIOS ela é soldada, né? E aí é uma solda do tipo solda térmica, né? Então você não consegue aí com grande facilidade aí fazer a substituição de uma... como é que você vai soldar um CI desse aqui? No caso, esse aqui, né? Esse aqui até de repente com soprador térmico você até consiga, mas olha só, você aplicar um soprador térmico do lado de um soquete de plástico, eu acho que não é um bom conselho, né? Eu acho que não seria uma boa... Eu não aconselho muito você colocar ali um soprador térmico do lado daquele slot ali, PCI Express. Porque o soprador térmico é igual um secador de cabelo, só que mais potente, né? E é um bico mais concentrado. E aí você corre um sério risco de você derreter esse soquete aqui, ó, tá muito colado. Ó, a BIOS de CI, ó, o CI da BIOS é esse aqui. Olha como é que ele tá muito próximo aqui. Você vai ter que encostar praticamente aqui o soprador térmico no PCI Express. É um risco muito grande para você correr. O ideal seria você levar... Oi? A solda, na verdade, fica do outro lado, não, né? Porque esse aqui, né? Não, esse aqui é uma solda térmica, cara. Solda térmica é por cima mesmo. É por cima mesmo, né? Só quando é aquela solda... Existe a solda térmica que pega dos dois lados também, mas nesse caso aqui, esse modelo aqui de CI é uma solda de um lado só por cima. O contato é aqui em cima, né? Que nem eu falei para vocês, é impresso aqui o material, o produto de solda,
coloca-se as peças em cima, vai para o forno, esse produto derrete e aí faz a soldagem, né? Então, nesse caso aqui, eu não aconselho fazer esse tipo de manutenção sem você ter o equipamento adequado, né? Se você levar para essas lojas que fazem manutenção em placa-mãe, lá o cara tem o forno, então ele vai pegar a tua placa, vai botar dentro do forno, vai aquecer dentro da temperatura adequada, né? O técnico responsável vai aquecer na temperatura adequada, ele já vai deixar a BIOS, o chip da BIOS separado, né? Pronto para ser colocado. Ele abriu o forno, ele tira a placa de dentro, tira uma, encosta a outra e deixa esfriar. Pronto, já está pronta de novo, né? Então é bem mais fácil, o cara vai fazer aquilo dali rapidinho e sem correr risco, né? Porque vai ser aquecido na temperatura certa e por igual. Na verdade, ele vai derreter todos os contatos, mas ele vai tirar a placa com cuidado, pega a pinça, saca somente esse seisinho aqui com a pinça, coloca o outro que é novo e deixa esfriar e está pronto. O serviço está feito. Lá no centro da cidade você encontra algumas lojas. Não sei se você vai encontrar com tanta quantidade como era antigamente, né? Mas eu mesmo já levei algumas placas para restaurar lá no centro da cidade. Era na Rua do Ouvidor, lá já na altura do castelo, acho que era no número 68, se eu não me engano. Tinha uma galeria, aí no segundo andar, sobre a loja, tinha um stand lá que o cara trabalhava só consertando placa. Você chegava lá, era todo tipo de placa-mãe que você imaginasse, tinha lá no stand dele. Aí você levava a sua placa, ele fazia o orçamento e aí te ligava, ou você ligava para ele e você falava, não, pode fazer. Aí ele falava, então vem buscar amanhã. No outro dia tu ia lá buscar, já estava pronto, né? Mas assim, é um preço, né, bem próximo do valor da placa, né? Só que o que acontece? Eu ia perguntar. Se você tem uma placa, por exemplo, você tem um processador bom, mas é um modelo que te atende bem, mas você não encontra mais aquela placa para comprar, né? Vale a pena você consertar. Se você não quer fazer um upgrade na sua máquina, vale a pena você consertar, né? Agora, se você tem disponibilidade de dinheiro para você comprar todas as peças, placa-mãe, processador e memória, aí você já aproveita e faz uma geral no seu computador. Senão você vai ter que morrer num dinheirinho aí. O cara vai te dar 3 meses de garantia, né, daquele defeito. Ele não vai te dar garantia da placa toda, vai te dar garantia do defeito, né? Senão, né, Arthur, daqui a pouco, que nem a gente estava conversando, né? O cara faz uma formatação do computador, aí 3 meses depois o cara vai reclamar que o computador tá com vírus. 3 meses depois da formatação. E quer que você conserte na garantia, né? Você não foi... Primeiro, que o serviço não foi fazer limpeza de vírus. Segundo, que limpeza de vírus, remoção de vírus, não é um serviço que se ofereça garantia. Por quê? Se a pessoa foi lá e baixou, entrou no site que não deveria, novamente vai reinfectar. E aí você não tem responsabilidade. A pessoa, todo dia o cara entra naquele site lá e você tem que ir lá fazer o serviço de graça. Então vai virar escravo da pessoa, nunca mais você está livre daquele cliente. Então, é até uma coisa que a gente precisa conversar nessa disciplina sobre isso, é a questão dos cuidados no atendimento com o cliente, né? Eu já tive essa conversa com alguns de vocês no privado, e eu acho bem interessante esse tema da gente abordar, porque o Arthur já trabalhou com manutenção de computadores, né, Arthur?
sabe que tem alguns... o que acontece? Colocou o ser humano no meio, né? Relação ser humano, você tem que estar sempre com o pé atrás, né? Porque você não conhece todas as pessoas. E às vezes até quem você conhece pode te causar aí um certo prejuízo, né? Então a gente precisa se precaver, se prevenir de certas situações. Então, um conselho que eu dou para todos vocês: vai trabalhar com manutenção, faça ordem de serviço, né? Primeira coisa, abrir uma ordem de serviço. Se você tem uma loja, o cliente trouxe o computador para você, não receba o equipamento sem fazer conferência, né? O que seria fazer a conferência? Verifica se o computador está na garantia, se tem lacre, se o lacre já está rompido. Verifica se todos os componentes estão instalados. O computador já não está mais na garantia. Pode abrir? Pode. Então tá, então só um minuto. Vou abrir na sua frente aqui, senhor ou senhora. Pega uma chave Phillips, tira a tampa do gabinete, vê se está com memória, vê se está com processador, se está com cooler, se está com HD. Checa tudo direitinho, porque pode acontecer. Não estou dizendo que todos façam isso, né? Mas é uma segurança para você, uma segurança para o seu cliente. Aí você vai pegar e vai anotar na tua ordem de serviço tudo que você está vendo ali. É um HD tal, é um processador modelo tal, tem tantos gigas de memória, tem gravador de DVD, não tem, tá faltando cooler, o cooler está quebrado, ou então tá sem memória, tá sem bateria de setup. Então você checa tudo, tá tudo ok? Tá. Então agora vamos ligar o computador. Conecta lá no teclado, mouse, monitor, liga. Qual o defeito que o senhor está reclamando, senhor ou senhora? Ele está travando. Tudo bem. Ligou? Está funcionando? Bom, nós vamos fazer o orçamento. Aí coloca lá, o computador deu boot, inicializou, tal, e apresentou o problema relatado, que é travar. E aí você pega e leva lá para dentro para fazer o orçamento para o cliente. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque eu já assisti, né, isso acontecer. Eu trabalhei como encarregado de assistência técnica durante 10 anos. Né? Eu era o chefe dos técnicos. E eu já presenciei, né, situação de cliente levar o computador, relatar um defeito, né, mas um defeito assim que o computador está ligando, está travando, está lento, e o técnico recebeu o computador, anotou a configuração e não verificou se o computador realmente estava ligando. Aí o cliente assinou lá a ordem de serviço, não estava falando nada aqui, estava só dizendo o que o cliente falou, mas não tinha avaliação inicial do técnico. O que aconteceu? Quando ele botou na bancada que ele foi fazer o orçamento, o computador não ligava. Aí foi ver o que era, a placa-mãe estava queimada. Aí o cliente: não, mas eu entreguei meu computador ligando. E aí prova que não entregou. Entendeu? Esse é o problema. E aí o que aconteceu? O técnico teve que pagar. A empresa fez o técnico, descontou do salário do técnico. Falou que o cliente, nesse caso, estava com razão. E aí? Olha a situação. Por mim, eu não cobraria, né? A gente poderia fazer de outra forma, mas assim, eu levei o caso para a gerência falou: não, tem que ser descontado. Foi vacilo dele, ele teria que ter checado, e realmente. Aí ele foi lá questionar, o gerente falou assim: bom, você escolhe, não quer pagar? Tudo bem, você não paga, mas você vai ser demitido. Aí ele: não, então desconta. Mas pelo menos dá para parcelar. Mas assim, é um prejuízo por uma questão de descuido, né? Então a gente precisa ter esse... tem site que é vírus certo. E o cliente sempre tem razão, infelizmente, né? Infelizmente a gente passa por essas situações. Até mesmo a legislação, ela vai muito a favor do consumidor, né? Prestador de serviço, então, bateu na pequenas causas,
né, prestador de serviço já está. Só de você é o prestador de serviço, você já está errado. Então, tu já entra ali já com um rótulo assim na testa ali, culpado. Então, a gente tem que ter cuidado. É por isso que nós temos que nos precaver, né? Então, hoje em dia nós temos o Código de Defesa do Consumidor, né? Aí você, dependendo do cliente, você pode cair também, ser enquadrado também no Estatuto do Idoso. Então, você tem que ter cuidado com tudo que você vai fazer. Então, agir corretamente, fazer ordem de serviço, como diz, né? As pessoas mais antigas e as pessoas mais inteligentes, vale o que está escrito, né? Então, desenvolver aí uma ordem de serviçozinha, né? Pode ser feito um modelozinho no Word, para você andar com ela impressa, se você for trabalhar atuando na rua, ou você utilizar, né, desenvolver aí um sitezinho, um sistema de ordem de serviço, e aí seria até melhor, né, você ter o sistema de ordem de serviço online, porque, por exemplo, digamos que você tem uma equipe de técnicos, né? Aí fica um baseado na loja e fica mais 2 ou 3 rodando, atendendo os clientes pela rua. O que você pode fazer? O cliente ligou para sua loja, pediu a visita de um técnico, você já tem um técnico naquela região, você manda o técnico, vai lá na casa do fulano de tal, ordem de serviço tal. Ele entra no sistema, vai lá pelo número, procura a ordem de serviço, ali ele tem o endereço, ele tem um problema relatado pelo cliente, aí chega lá, ele faz a verificação, alimenta a ordem de serviço, já coloca o valor do orçamento, e você da loja você vai acompanhando tudo em tempo real. Então, tudo que ele lançou lá na mesma hora você vê na loja. Olha que maravilha, né? E aí você pode, por exemplo, colocar para ser feita uma notificação. O técnico, o cliente autorizou, terminou o serviço, colocou lá a ordem de serviço fechado, na mesma hora encarregado lá na loja, fica sabendo que o serviço está pronto e que o técnico está saindo do cliente. Maravilha, né? E aí você ainda pode disparar para o cliente um e-mail onde ele vai fazer um controle de qualidade. Como é que é? Seu serviço foi realizado, gostaríamos de saber sua opinião sobre sobre a qualidade dos nossos serviços e tal, não sei o que. A pessoa vai lá, preenche o formuláriozinho falando da educação do técnico, né? Se foi bem atendido, se resolveu o problema, se o cliente está satisfeito, se tem sugestões. E aí, olha o feedback, olha o nível, né, de empresa. O cliente fica muito mais tranquilo. Não, essa empresa aí é séria, eles acompanham tudo. O técnico mal saiu daqui, eu já recebi um e-mail perguntando como é que foi o serviço, tal, tudo documentado, bonitinho. Então, cara, é outro, né, é outro nível, né? Então, claro que o papel também serve, né? Então, o papel tá lá, bonitinho, funciona direitinho, mas se você puder fazer nesse nível aí de qualidade, né, com um sistema onde todo mundo se comunica em tempo real, bem melhor, né? Mas é isso, se resguardem, né? Se resguardem, cobrem preço justo, porque vocês estão aí, são 8 horas da noite quase, vocês estão aí estudando, né, todo mundo online aí estudando. Sábado a gente vai estar lá se encontrando para fazer nossa aula prática. Então, vocês estão investindo dinheiro, vocês estão investindo tempo, vocês precisam ter retorno financeiro disso, né? Então, não dá para você ficar fazendo serviço para ganhar tapinha nas costas, né? Edson, Diga. Esse sábado agora que vai ter o pessoal vai lá, vai ter aula? Isso, tá? Vai ser que horas? De 8 a meio-dia. Tranquilo, né? Que sábado também tem a vacinação, né, dos professores, né? Sábado tá Mas depende da faixa etária, né? Sim,
Essa, essa Essa agora, semana é de 50 para cima. esse final de semana, esse sábado é de 50 para em diante, né? É. Né? Eu vou ter que esperar mais um bom bocado aí. Pelo menos mais Eu já uns. tô nessa faixa. Porque eu queria. Nunca desejei tanto ser mais velho. Pô, assim, porque assim, é um alívio, né? Você conseguir tomar essa vacina. Mas aí tem em frente ao colégio, bem em frente ao colégio, tem uma clínica da família, quase em frente à escola, né? Ali na rua, na Avenida Santa Cruz, ali em Realengo, em frente à Faculdade de São José, na esquina ali, tem uma clínica da família e ali costuma ficar vazia a vacinação, entendeu? Eu fiquei sabendo que o Bolsonaro ele vai abrir uma fábrica, né, de pele de jacaré, né? Principalmente para os professores. Pois é, né? Com certeza. Ele adora professor, né? Ele adora essa categoria. Mas vamos lá. A Júlia tá rindo, né, Júlia? É, esse José não é mole. Então, vamos lá. Vamos retornar aqui. Mas é sério, gente, essa dica aí da ordem de serviço não é brincadeira, tá? Nós temos uma responsabilidade jurídica, né, como técnicos, como prestador de serviço, e nós precisamos nos respaldar, porque depois, se você não tiver por escrito, vai sempre prevalecer o que o cliente falou, tá? Então tem que ter sempre tudo anotado, tudo escrito, peça para assinar, ou se você for trabalhar com sistema online, tudo por e-mail. Tudo que foi colocado na ordem de serviço, o cliente recebe, e aí você coloca lá um link. Se o cliente não concordar, para ele clicar naquele link para poder ser feitas as alterações da ordem de serviço ou cancelamento, né, daquela ordem. Então já deixa tudo bonitinho, amarradinho, para a gente não ter esse tipo de situação. Beleza? Então vamos retornar aqui para nosso conteúdo, né? Bom, então a gente viu aí o post, vimos aqui a imagem de um setup, mostrei lá para vocês. Eu vou mostrar para vocês pessoalmente lá a configuração do setup, porque as imagens aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, a gente não tem todas as imagens aqui, né? Porque seriam muitas telas. Então lá a gente consegue ver, né, e configurar na prática, que eu acho que fica bem mais não só de mais legal, mais atraente, mas como fica mais fácil de você adquirir esse conhecimento, né, apreender esse conhecimento do que você ficar olhando aqui para a tela do computador e tentando gravar esse monte de informação. Então aqui tem uma imagem aqui fazendo uma comparação. Deixa eu dar um zoom aqui. Essa aqui é a tela de sequência de boot. Esse aqui é na versão antiga, né, da BIOS. E aqui na versão do Wi-Fi, né? Essa aqui é de uma placa-mãe Asus, né, que tem essa configuração. E aí você pode ver aqui a diferença é bem grande, né, de aparência. Aqui você selecionou aqui, ó, isso aqui que eu falei que abre a janelinha, né? Ele está selecionando qual é a unidade de disco qual unidade que você vai utilizar para fazer a sua prioridade. Então você tem aqui, ó, primeira opção, segunda opção e terceira opção. Selecionou aqui a primeira opção, pressiona o Enter, vai abrir essa janela aqui, né? Onde você tem aqui as opções que eu não sei se vocês conseguem enxergar, eu não estou conseguindo ler qual é a primeira opção, né? As primeiras opções aqui estão bem complicadas de visualizar. Aqui, HDD.
É HDD aqui esse primeiro? Isso. Aqui para mim tá meio embaçado, eu não consigo enxergar. Parece ser HDD. Aqui acho que é... eu não consigo ler. Cego é fogo, né? Então, para mim fica bem complicado aqui, até para explicar, porque eu não consigo visualizar muito bem. E aí no sábado a gente faz essa parte aqui da configuração, que acho que vai ser bem mais prático do que a gente ficar falando sobre isso, né? O que vocês acham de, em vez de nós falarmos sobre essa configuração, que está meio difícil de a gente visualizar, nós falarmos sobre os principais problemas que podem ocorrer num computador, os principais defeitos. Pode ser? Então, eu vou pegar aqui uma tabela aqui de códigos, que esse aqui vocês têm que não decorar, mas com o tempo vocês vão aprender a identificar, vocês vão treinar o ouvido de vocês, que é uma tabela de sinais sonoros do PC. Tá? E aí você tem essa tabelinha aqui. Aqui, ó, ela é bem longuinha, né? Tabela de sinais sonoros, onde você tem aqui um bip curto e ele vem mostrando aqui o que seria esse bip curto, né? Mensagem de erro: post executado com sucesso. Então, toda vez que você liga o computador, mesmo os computadores mais rápidos, se ele tiver com buzz instalado direitinho, que é aquele alto-falantezinho, né, ele vai dar um bip curto, significa que o post foi executado com sucesso, então todas os componentes checados pelo post estão funcionando, tá? Então, provável causa de erro, esse bip é emitido pela BIOS quando o post é executado com sucesso, então não é uma causa de erro, né? Ele só é executado com tudo que você toca aqui nessa página. Tá. O meu antivírus bloqueou aqui como se fosse uma ameaça. Um bip longo, aí falha no refresh, né? O circuito de refresh da placa-mãe está com problemas. Isto pode ser causado por danos na placa-mãe ou falhas no módulo RAM, né? Esse bip longo é um dos defeitos mais comuns que ocorrem, que geralmente, na grande maioria, é por oxidação na memória, tá? Então, você ligou o computador do cliente, ele faz e fica nesse bip longo. Ele dá um bip longo, fica alguns segundos, repete o bip longo, tá? Isso é bip de memória. E aí você abre o computador, geralmente quando você faz a limpeza, né, a remoção da oxidação, resolve-se esse problema e volta a funcionar, tá? Mas em alguns casos significa que a memória está danificada e aí você tem que substituir. Pode ocorrer também o seguinte, no caso dos erros de memória, pode ser o banco que não está conseguindo fazer a leitura, ou seja, o socket, né, o barramento, que não consegue fazer mais a leitura da memória. Então, às vezes, o problema, você pensa que é memória e não é. Nesse caso, é sempre recomendável, toda vez que eu clico aqui, ele manda para o antivírus. É recomendável você fazer um teste dessa memória em um outro equipamento, tá? É sempre bom você fazer uma checagem. Você fez a limpeza da memória, continuou apresentando a mesma falha, teste essa memória. Se você tiver uma memória, né, para você fazer o teste, você instala essa memória nova no computador,
Funcionou, realmente o pente de memória está queimado. Não funcionou também, pode ser o banco de memória. O ideal seria que você pegasse essa memória que já estava instalada nessa máquina e testasse em uma outra máquina que usasse o mesmo modelo de memória, né, para você evitar pedir ao cliente que compre uma peça que não está danificada, né? Aí nós temos aí um bip longo e 2 bips curtos. Então ele vai fazer o bip longo, que é parecido com o da memória, só que ele vem seguido de 2 bips curtos, né? Que é a falha no vídeo. Essa falha, ela pode ser causada, geralmente, esse erro, ele só apresenta quando você tem uma placa de vídeo que não é on-board, tá? Por que isso? Porque, como eu falei, expliquei para vocês nas aulas passadas, a placa-mãe on-board, ela não tem placa de vídeo. É o teu processador que emula, né? Ele processa a imagem e disponibiliza na saída VGA que você tem integrado à sua placa-mãe. Então, aquilo que você vê lá na sua placa, no painel traseiro, é a saída de vídeo, mas você não tem placa de vídeo, tá? Esse processo de executar o vídeo é feito pelo seu processador. Então, se você não tem placa de vídeo, não tem como ele apresentar uma falha no vídeo, apresentar esse bip. Por quê? Porque ele não tem placa de vídeo para checar, tá? Então, esse bip aqui, um bip longo e 2 bips curtos, ele só vai ocorrer quando você tem uma placa de vídeo espetada ali na placa de expansão, seja no PCI Express, que ultimamente você, né, vai encontrar placa desse tipo, ou se você estiver olhando um computador mais antigo, pode ser uma placa de vídeo PCI, mas aí teria que ser um computador muito antigo para ter uma placa de vídeo PCI, né? Que atualmente você só vai encontrar do PCI Express. 2 bips curtos, eu vou passar essa tabela depois para vocês em PDF, tá? 2 bips curtos, falha geral, não foi possível iniciar o computador. Esse problema é causado por uma falha grave em algum componente que o BIOS não foi capaz de identificar. Então, a BIOS, ela tem essa tabela, digamos assim, né, na sua programação, e isso aqui são condições. Então, se verificou o vídeo não funcionou, ele dá um bip longo, 2 bips curtos. Se ele não conseguir identificar qual foi o componente que não está funcionando, ele vai dar 2 bips curtos e não vai inicializar, né? Então, deu 2 bips curtos e o computador não inicializou, você já sabe que tem algum problema de hardware, mas ele não conseguiu identificar que problema é esse, tá? Ô Edson, Diga. nesse caso aí é qualquer componente, capacitor, Pode ser um componente. disco. Quando a gente fala componente, a BIOS, ela não faz checagem desse tipo de componente. Componente eletrônico, CI, capacitor, resistência, ele não faz esse tipo de checagem. Ele checa os componentes, as placas, né? Ele vai checar a placa de vídeo, vai checar a memória, vai checar placa de som, todas as placas que fazem parte do conjunto, tá? E aí ele só consegue identificar se, quando a gente fala o componente, a placa de vídeo está com defeito, a memória está com defeito, a unidade de disco está com defeito. É isso que ele checa. O processador está com problema, a fonte de alimentação está com problema. É isso que ele checa. Aí você vai ter que usar um multímetro aí, né? Quer dizer, eu não. A pessoa, um técnico em eletrônica, vai usar um multímetro para saber. Se o problema for você identificou que o problema está numa placa, né? Por exemplo, está na placa-mãe. Aí você vai ter que, aí no caso, se você for reparar a placa-mãe, você vai ter que levar para um técnico eletrônico a fazer esse tipo de serviço, né? Nós, técnicos de informática, não trabalhamos com esse tipo de reparo, né? Que aí precisa de um investimento, e não é um investimento barato, né? Que aquele forno de solda é caro, você tem que ter uma certa experiência, você tem que ter componentes que
Só um técnico em eletrônica vai ter o conhecimento para fazer essa substituição. E então também a gente não adianta a gente querer abraçar o mundo com as pernas. A gente tem que, para isso existem as carreiras, né, as profissões. Então a gente está fazendo técnico em informática, a gente vai focar mais para essa parte aí que cabe, né, dentro do curso. Se você for tentar querer fazer de tudo também, você vai virar o Severino, né, que é aquele que faz tudo, e acaba não fazendo nada muito bem feito. Então é melhor você a gente focar muito na nossa parte e a gente fazer muito bem feito para a gente estar sempre ganhando cada vez mais clientes. Ô Edson, você falou assim que se for na placa, então pode ser algum componente fora da placa? Pode ser, se for na placa que eu digo, na placa-mãe, né? Mas pode ser um componente, pode ser, além da placa de vídeo, você pode, por exemplo, você está aí entre a placa de vídeo e a placa-mãe, pode ser o barramento, como eu falei, né? O barramento que não está mais fazendo a leitura. Então, aí de um jeito ou de outro está na placa-mãe. Pode ser a fonte de alimentação, por exemplo. Aí, pode, como assim vai ser a fonte de alimentação? A fonte de alimentação pode não estar fornecendo a atenção adequada. E aí ele vai dizer que está com problema de alimentação. Então tem um dos bips aí que identifica um problema na fonte. Pode ser problema de superaquecimento. Então tem vários problemas que podem estar ocorrendo aí, que aí você vai identificar através dos sinais sonoros, como a gente está vendo aqui. Nesse caso aí, quando falar de algum componente, é algum componente dentro da placa-mãe, né? Não, algum componente do computador que ele não conseguiu especificar qual foi. Pode ser o HD, pode ser a memória, pode ser... Mas mesmo, por que ele não conseguiu especificar? Lembra que o post, ele só checa os 64 primeiros KB da memória? Então, às vezes, o defeito pode estar na memória, mas ele não conseguiu identificar, porque os 64 primeiros KB estavam bons. E aí está depois desses 64 KB. E aí ele não vai conseguir identificar. E aí você precisa fazer a verificação para poder... Quando diz componente, pode ser memória, HD, qualquer peça do computador. Não especificamente um componente eletrônico da placa-mãe. Entendeu? Então a testagem seria você tirar aqueles que podem ser, né? Que você pode tirar e colocar um outro. Isso. Aí a checagem você vai primeiro verificar se não é oxidação, né? Então você pode verificar se não está com problema de oxidação. Verificou, não está com problema de oxidação, continuou os mesmos problemas, aí você vai checar componente por componente, né? Verificar se está com... Por exemplo, como é que eu verifico componente por componente? A gente sabe que existe um BIP de memória. Então, na dúvida, não sabe se é memória, já fez toda a limpeza, continua dando o mesmo problema, tira a memória fora. Se tirou a memória fora, ele é obrigado a dar o BIP de memória. Então, não deu o BIP de memória, já sabe que não é memória. Você vai lá e coloca a memória de volta, e aí, quer dizer, já sabe que não é memória, não. Em tese, não é a memória, né? Aí você coloca lá e ele vai, você vai para os próximos componentes. Você tem placa de vídeo off-board, que é aquela espetada no PCI Express, desliga o computador, tira a placa de vídeo, ele tem que dar o BIP, um longo e 2 curtos. Não deu? Não é placa de vídeo. Tá? Aí você vai por eliminação. Você vai ver que na tabela tem vários bips ali de componentes. E aí você vai testando componente por componente. Não apresentou, tá sem aquele componente, não apresentou o BIP, o problema não está naquele componente. Testou tudo, continuou dando essa falha geral e você não conseguiu identificar, aí a placa-mãe que está apresentando algum problema. Pode ser na placa-mãe, né? Como também pode ser um problema aí no processador, né? Que o processador não está conseguindo aí fazer a interpretação dos sinais que a BIOS está mandando para ele. Então, que eu já peguei um problema que não funcionava de jeito nenhum, e aí, na verdade, o processador não estava nem com defeito. O que estava com defeito, o soquete da placa-mãe, ali, o soquete do processador,
a trava do cooler estava quebrada. E aí só estava prendendo de um lado o cooler. Aí o que estava acontecendo? Estava dando trepidação no cooler. E aí conforme você ligava o computador, quando essa trepidação começava, o computador travava e começava a dar um monte de erro maluco, você não entendia o que estava acontecendo. E até descobrir que o problema era a trepidação por causa daquilo dali, eu já tinha checado tudo, né? Até que eu falei, não tem mais o que checar, cara, vou checar esse processador. Quando eu tirei o cooler do processador, que eu fui meter a mão para verificar, o cooler balançando, eu falei, pô, tem alguma coisa, tá solto. Aí não estava solto, o socket estava quebrado. Só que aí nesse caso, socket quebrado, você não tinha como. Antigamente, o socket que era utilizado para fixar, se eu não me engano, era até um processador, um socket 754. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse socket. Acho que era 754. Placa-mãe, socket 754. Isso é exatamente isso aqui. Esse aqui, ó. Aí tinha essas travinhas aqui para você prender para você prender aqui o processador, tá vendo aqui, ó? 3 travinhas de um lado, prender o cooler. 3 travinhas de um lado, 3 travinhas do outro. Aí o cooler, ele ficava preso aqui numa dessas travas aqui, ó. Se encaixava aqui e encaixava aqui. Aí uma dessas travas aqui estava quebrada. Aí o que estava acontecendo? Conforme o computador começava a funcionar, essa trava soltava e aí ficava solto, ficava dando trepidação em cima do processador. E aí o computador travava. E aí você tentava, você trocava memória, você fazia de tudo e continuava dando problema. Aí é o tipo de memória de falha geral. Não tem como especificar, né? É vibração. Não tem um código de erro na BIOS para vibração, né? Trepidação. Então a gente tinha que... Aí é por eliminação. Eu fui testando tudo. Quando não tinha mais nada para testar, eu falei, vou testar o processador. E aí descobri que, na verdade, não era defeito de componente, e sim um socket que estava quebrado. Mas hoje em dia, além do BIOS, tem algum aplicativo que forneça mais informações a respeito de defeito? Tem vários aplicativos aí que você possa fazer diagnóstico, né? Mas, claro, não é 100% eficaz. É um software, né? Então, ele vai te aprontar as possíveis causas. Se ele tiver, o componente estiver apresentando mau funcionamento, ele consegue identificar, né? Mas quando chega ao nível de você conseguir identificar via software, você com o teu conhecimento de técnico, você consegue identificar também. É só você prestar atenção nos sinais, né? Para você poder verificar o que está acontecendo. Não tem software que faça milagre, a não ser que você coloque no osciloscópio, né, que é um equipamento eletrônico que os técnicos de eletrônicas usam. E técnico eletrônica faz esse tipo de análise, em que você vai colocar ali a placa e ele vai fazer a verificação das ondas de frequência ali, e se bater fora, se não tiver alinhado, sabe? Aí você, pelo tipo de falha que dá, você consegue identificar onde está o defeito, né? Aí, mas fora isso, software 100% eficaz não vai ter, eu pelo menos desconheço. Mas para te ajudar, principalmente agora no começo, sempre tem vários softwares aí de diagnóstico. Mas ele vai checar HD, vai checar memória, vai checar processador, e ele vai rodar com o sistema operacional funcionando. Pô, se o sistema operacional está funcionando, ele vai te ajudar muito, né? Porque não é nenhum problema muito grave, né? Antigamente você tinha alguns que você rodava a partir do DOS, mas aí também a mesma coisa, só checava memória, HD, placa de vídeo, placa de som,
checava os hardware, ele dava sinal sonoro, sinal visual na tela, e aí você conseguia, aí depois ele fazia o relatório lá, dizendo o que ele tinha checado. Aí esse software, ele conseguia checar a memória inteira, ele checava o HD inteiro, só que era um software, tu ficava ali 2, 3 horas ali com aquele software rodando, e às vezes você ficava esse tempo todo e não achava nada. Aí você, muitas das vezes você preferia, né, só rodar esse software quando você já tinha testado tudo e não tinha conseguido achar o defeito. Aí a gente partia para o software, porque o software, ele vai, para ele te dar um diagnóstico, você vai ter que ficar esperando ali o laudo, né, o diagnóstico do software. E às vezes você examinando a máquina, você vai conseguir resolver o problema mais rápido que o software, né? Pelo menos é o que a gente espera poder fazer. Entendeu? Vamos lá então. 3 bips longos, falha nos primeiros 64K. Né? Como eu falei, o post, ele checa os primeiros 64 KB, tá? Então você vai ver que tem 2 tipos de erro de memória aqui. Então nós temos aqui um bip longo, né? Que ele está dando falha no refresh da memória, né? Que é ele faz a checagem, depois quando ele faz a checagem de novo, se não conseguir fazer o refresh, ou seja, a rechecagem, ele vai apresentar esse erro de memória. E os 3 bip longos é quando ele já apresenta a falha já nos primeiros 64K. Aí ele consegue identificar aí a falha na memória. Aí quando dá esse aqui, fica mais fácil de você diagnosticar que é defeito mesmo de memória, tá? No caso do primeiro, pode ser só a oxidação, ele não conseguiu fazer a leitura, né? Agora, esse terceiro aqui, esse de 3 bips longos, aí não, aí fica caracterizado mesmo que é defeito da peça, você tem que substituir a memória. Apresentou esses 3 bips, você pode ir sem medo que esses 3 bips longos, que a memória... se você tiver mais de um pente, você tem que descobrir qual dos dois, né, que tá com defeito. Mas se ele deu esses 3 bips aqui, ou a memória está queimada, ou o banco de memória, né, o slot onde você encaixa a memória, está danificado. Tá? Então, isso pode ser causado por um defeito nas memórias ou na própria placa-mãe, que é o slot da memória. Ou outra possibilidade, o problema está sendo causado por um simples mau contato, né? Mas geralmente quando é mau contato, ele dá esse primeiro bip aqui, que é o bip longo, tá? Mas não vale a pena também você descartar a questão do mau contato. Mas geralmente quando é mau contato, ele não consegue nem fazer a leitura ali não chega a dar essa falha nos primeiros 64K. Vamos lá. 4 bips longos. O timer 1 não está operacional ou não está conseguindo encontrar a memória RAM. O problema pode estar na placa-mãe ou nos módulos de memória. Aí é outro problema também associado à memória. Então vocês podem observar que para ter tantos códigos aqui, tantos sinais sonoros de memória, significa que dá bastante problema, né, na memória. Né? A grande maioria dos problemas que vocês vão encontrar no decorrer da vida profissional de vocês, ou é sistema operacional ou está associado à memória. Na grande maioria. O Arthur, que já trabalhou aí com essa parte aí, quais eram os defeitos mais comuns que você pegava, Arthur? Memória. Memória, né? O que mais apresenta, dá muita oxidação mesmo. E a maioria era oxidação, né? Ou tinha muito defeito de peça mesmo? Era defeito de peça e também via muito cliente reclamar que estava apitando e era memória mal encaixada.
Às vezes o técnico, quando fez a montagem do computador, ele não encaixou até travar. E aí tem gente que vai fazer limpeza, tirar poeira, levanta o computador, bota para cá, bota para lá, e nesse movimento, então principalmente em residência, onde tem criança, a criança vem correndo e bate no computador, aí a memória vai soltando. E aí você vai ver a memória mal encaixada, oxidação de memória, ou então a memória, de tanto dar esse tipo de situação, a memória acaba queimando, né? Dá muita esse tipo de problema. Então, era o que eu mais pegava também, era problema de memória mesmo, dá muito mesmo, né? Tanto é que a gente tem tanto código de sinal sonoro aqui, né? Bom, 5 bips, erro no processador. Esses 5 bips aqui, cara, eu tenho 32 anos de profissão. Eu só peguei uma vez esse erro, esse sinal sonoro, né? Erro no processador. Eu já peguei computador com o processador queimado e que não deram esses 5 bips, tá? Geralmente ele dá quando o processador está danificado, mas não está totalmente queimado, né? Aí ele não consegue fazer inicialização, ou quando ele está mal encaixado, né? E principalmente quando você esquece de baixar a alavanca, né? Aquele modelo que eu mostrei para vocês, o 754, o processador ele é travado por uma alavancazinha, né? É diferente dos soquetes LGA. O soquete LGA ele tem alavanca também, mas a alavanca é para dar a pressão e manter os contatos ali do soquete ao processador, né? No caso do 754 também era a mesma função, só que ele fazia a leitura se a alavanca estava baixada, né? No LGA, você não, o 775, 1156, né, nos modelos mais atuais, você não consegue encaixar o processador, o cooler, se a alavanca não tiver presa, né, não tiver baixada. No 754 você conseguia, às vezes a alavanca não estava totalmente travada, aí você conseguia, aí você tinha esse tipo de defeito. Mas o único defeito que eu peguei que deu esses 5 bips, o processador ele estava... aliás, ele não deu os 5 bips, o processador estava totalmente queimado. Quando eu tirei o cooler para verificar, e aí eu tive que fazer toda aquela checagem, verificar memória, verificar um monte de coisa, porque não estava ligando nada. Quando eu consegui, por último, eu resolvi, eu falei, deixa eu ver esse processador. Quando eu fui ver o processador, estava desse jeito aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para mostrar para vocês. Aqui, estava desse jeito aqui, ó. Olha a situação desse cristal aqui, todo manchado. Ele estava tinha torrado totalmente. Então era muito comum você pegar computador para fazer manutenção, isso aqui em volta tá abarrocado dessa pasta térmica branca aqui. O cara, em vez de botar só um pouquinho, o cara botava muita pasta térmica e aí saia bagunçando, lambuzando isso aqui tudo. E essa pasta térmica branca, ela tem uma durabilidade baixa, né? E olha o processador, olha a marca, né? Hoje em dia a AMD conseguiu resolver bem mais, né, esse problema aí de superaquecimento, mas nesses modelos aí mais antigos era muito comum você ver processador AMD queimado, né? Nessa época desse modelo AMD aqui, só para você ter uma noção de como era comum você ver processadores dessa marca queimado, que um processador Intel te dava 5 anos de garantia
e esse processador só te dava 6 meses. Então aí você já, né, já começa a desconfiar porque que o processador um te dá 5 anos e o outro só te dá 6 meses. Mas até que hoje em dia essa empresa conseguiu resolver esse problema de superaquecimento e temos bons processadores aí dessa marca AMD. Né? Gente, se alguém quiser comentar alguma coisa, pode me interromper a qualquer momento, tá? 6 bips, falha no gate 20. Então, gate, né, traduzindo, é porta, né? Então, está dando falha na porta 20, que é um problema que poderia ser algum dano no processador ou mesmo problemas relacionados com o chip 4082, que é um chip que tem na sua placa-mãe, nas placas-mãe, principalmente na placa-mãe mais antiga, mas em alguns modelos mais novos também tem esse chip. E aí, nesse caso, atualmente os chips são todos soldados, então você não tem muito o que fazer. Ou você leva para consertar a placa-mãe ou você tem que substituir. Né? Se a sua placa-mãe for nova, nova entre aspas, né? For atual e tiver um problema, talvez não compense muito você mandar consertar, porque você consegue comprar uma nova com mais tempo de garantia e o valor não, a diferença do reparo para a placa nova não vai ser tão grande não. 7 bips, processor exception, né, que é um erro de interrupção no processador. Isso acontece na maioria das vezes no caso de um overclock mal sucedido. Né? O overclock é quando você quer colocar o processador numa velocidade acima da velocidade original dele. Né? Então você tem, por exemplo, um processador com clock de 1.83, né, 1.80 GHz. E aí você quer fazer um overclock e passar esse clock, essa velocidade do processador para 2.0. E às vezes ele apresenta problema e aí ele dá esse erro aí de interrupção, que quando você vai verificar, ele foi alguém que foi lá e mexeu na configuração do setup e modificou o clock, né, a velocidade do processador. Hoje em dia, até a maioria das BIOS, ele já nem tem permitido mais você fazer esse tipo de overclock, né, via BIOS, porque dava muito problema. Então, quando você ligou o computador hoje, automaticamente a BIOS já identifica para você lá qual é o seu processador e já apresenta lá para você, você não tem muita opção de mexer. Mas antigamente você conseguia, principalmente na época do Pentium 1 e Pentium 2, você conseguia muito fazer overclock, né? Por exemplo, eu lembro de ter feito um overclock num computador, era um processador Pentium 150, Pentium 1 150. Eu consegui transformar ele de 150 para Pentium 166. Oh, meu Deus, quanta diferença. Mas naquela época era, né? Hoje em dia você fala, pô, 16 MHz, qual a diferença? Mas naquela época era bastante coisa, e aí eu consegui fazer com que ele funcionasse como 166 e ele não apresentou problema. Eu consegui deixar ele funcionando bastante tempo. Mas eu já peguei também casos de processadores, casos de equipamentos em que a pessoa tentou fazer um overclock e estava dando esse erro. E aí quando eu fui ver, o processador era um processador, na época era um Pentium 200 MMX, Pentium 200 MMX, e a pessoa colocou como se fosse um processador com 300 MHz. Ele botou 50% de overclock. Pô, com certeza ia dar problema, né? Muita coisa, a diferença muito grande. Então deu ruim. Mas também foi tranquilo, foi só corrigir lá a configuração do processador
e aí tive que formatar a máquina porque bagunçou a partição toda. Mas fora isso, funcionou bem. 8 bips, erro na memória de placa de vídeo. Né? Então, às vezes você acha que o problema é só em memória de computador, memória RAM, mas você também apresenta aí alguns problemas de memória de placa de vídeo. Então, problemas com a placa de vídeo que podem estar sendo causados também por mau contato. Né? Alguns modelos de placa de vídeo, você podia trocar, acrescentar CIs de memória, né? Então, às vezes, você só tirava e colocava. Então, esses 8 bits aqui, eu não sei se nos modelos atuais você encontra alguma placa de vídeo que tem esse tipo de possibilidade. Mas, antigamente, nas placas de vídeo padrão PCI, quer ver? Placa de vídeo... Hoje em dia vocês não vão mais encontrar esse tipo de placa de vídeo aqui, PCI. Isso aqui já não é mais PCI. Deixa eu ver aqui imagens. Essa aqui é uma placa PCI, só que só está aparecendo a parte de trás dela. Acho que não vou conseguir achar uma que eu possa mostrar aqui que dava para substituir a memória ou aumentar, né? Você tinha aqui na placa uns soquetezinhos igual aquele da BIOS. Aí você pegava e encaixava os CIs de memória. Ele vinha com 4 slots e muitas das vezes só vinha 2 CIs. Aí se você quisesse fazer um upgrade, você ia lá e acrescentava mais 2. E aí você fazia, por exemplo, essa daqui, tem slot de expansão. Tá vendo? Isso aqui é uma placa de vídeo. E aqui você tem um slot de expansão igual de notebook. Aí você vinha aqui e colocava um slotzinho aqui de expansão de memória. E aí você tinha a memória aumentada da placa de vídeo. E aqui, acho que essa daqui é do modelo que eu tô falando. Aqui, Então você tinha aqui, geralmente esse modelo aqui da Diamond, você tinha só os soldados. Então tinha aqui 1, 2, 3, 4, 6 soldados. E eu tinha aqui 1, 2, 3, mais 4 CIs que você podia fazer expansão, né? Então esse modelo aqui, às vezes você comprava, ele vinha sem esses CIs aqui que estão no soquete. E aí você comprava o CI à parte, você encaixava ali e você fazia a expansão dessa memória. Ou você substituía por CIs mais potentes, tá? E às vezes o defeito lá que dava lá aqueles 8 bips era porque estava com oxidação nesses CIzinhos aqui. E aí você tinha que tirar, fazer a limpeza com limpa-contatos, e aí geralmente resolvia esse problema, tá? 9 bips. Já rodava até um GTA 6, né? Oi? Já rodava até um GTA 6. Isso dava para brincar um pouquinho com aquela S3 ali, da Diamond. Eu joguei muito ali com aquela plaquinha de vídeo ali. Tempo de nostalgia aí, lembrando as coisas boas do passado. Hoje em dia é tão fácil você ter jogar um pouquinho, né? Antigamente era complicado. 9 bips, erro na memória ROM, né? Memória ROM, caso vocês não lembrem aí da arquitetura de computadores, Read Only Memory, ou seja, memória somente de leitura, tá? A BIOS também faz uma verificação, né? Pode ver, ROM checksum, erro. Então ele dá um erro de checagem da memória ROM. Isso pode ser causado por um dano físico no chip da BIOS, né? Então aquele chip lá da BIOS pode estar danificado, por um upgrade mal sucedido ou pelas ações de um vírus da linhagem do Chernobyl, né? Tinha esse vírus, tem ainda, né? Não sei se ainda está rolando muito na rede,
ele, nunca mais eu tinha ouvi falar dele, mas era um vírus que atacava a BIOS, né, do computador. Então, por isso que eu falo que é perigoso você fazer o upgrade de BIOS, né? Tem um vírus específico para atacar a BIOS de computador, e geralmente a pessoa que desenvolve um vírus para atacar um componente específico, ele vai deixar esse vírus circulando justamente nos sites onde você faz o download dessas atualizações desse componente, né? O pessoal desocupado, né? Pois é, rapaz, não é? O pessoal de informática não tem o que fazer mesmo, né? Pois é, cara, a mente vazia, né? O ditado é sempre certo, né? Dá ruim. Aí nós temos só mais dois aqui para a gente finalizar, que são 10 bips. Aí você tem que ficar parado lá contando, prestando atenção. Se chegar uma mensagem no WhatsApp hoje em dia, pronto, você tem que começar tudo de novo a contagem. Falha no CMOS, né, shutdown. Aí ele vai apresentar um erro, né, do CMOS. Esse problema é causado por algum defeito no CMOS, que é um defeito físico no chip, né? O CMOS é a BIOS, né? Então, defeito físico. Hoje acontece muito de você dar esse erro aqui no CMOS, e ele está associado à bateria de setup, tá? Ele pode apresentar e te confundir um pouquinho, porque às vezes dá falha no CMOS, e quando você vai ver, só que geralmente quando dá falha no CMOS e está associado à bateria, abaixo do erro vem escrito low battery, né? Ou seja, bateria baixa. Então você tem que substituir a bateria de setup e reconfigurar o setup, e aí ele volta a funcionar normalmente. 11 bips, problemas com a memória cache. Aí, meu filho, deu problema na memória cache, você está com um problema sério, né? Geralmente, quando isso acontece, a BIOS consegue inicializar o sistema normalmente, desabilitando a memória cache. Só que o que acontece quando desabilita a memória cache? Nós vimos lá a função da memória cache, que é fazer com que o processamento fique mais rápido. Então, quando apresenta esse erro de memória, a memória cache, a BIOS consegue desativar a memória cache, só que o computador vai ficar bem mais lento, né? O tempo de resposta da sua máquina vai ficar prejudicado aí bastante, tá? E a gente vai aqui para os comentários agora dos defeitos aí. Quem já viu algum desses tipos de defeitos aí pode estar comentando. Eu sei que não é só o Arthur que já mexeu com manutenção, aí tem mais gente aí que também já brincou um pouquinho. Então pode comentar aí com a gente. Para ser sincero, eu nunca parei para contar quantos bips a máquina deu na hora de ligar. Agora eu vou começar a reparar nisso. Pois é, mas tem uma lógica e tem todo um significado. Eu não fazia ideia do que o bip significava. Eu nem sabia também, não. Eu escutava e falava, Você acaba aprendendo com a prática, né? Então, por exemplo, bip de memória e de vídeo são os clássicos, né, que são mais comuns. Então, deu aquele bip, tu já sabe o que está acontecendo. Os outros, realmente, até eu mesmo, tem muitos aí que quase não apresentam, e aí você acaba esquecendo, né? É só você consultando a tabela mesmo para você lembrar. E aí, quando acontece um desses bips raros aí da vida, aí é só pesquisar na internet que você consegue achar aí. Bota lá sinais sonoros do PC, e aí você consegue achar essa tabelinha aí para você poder ver o que significa aquele monte de bip lá que você não lembra mais, né? Porque não dá para você guardar tudo, né? É que nem a gente fala na programação, não se preocupe em gravar tudo. Sua cabeça não vai conseguir gravar aquilo tudo. Você tem que saber a estrutura da programação. No nosso caso da manutenção, você tem que saber o funcionamento do equipamento, como é que ele é, né, como é que ele deve ser. E aí, se fugiu daquele padrão, você já tem uma ideia do caminho a seguir, né? Não dá para você
decorar todos os erros de cabeça. Com o passar do tempo, você vai não memorizando, mas você vai internalizando, né, os erros principais, os mais comuns, e aí quando você vê aquele erro, você já não tem nem dúvida, você já vai na boa, né, e já consegue sanar rápido. Mas eu aconselho sempre, mesmo que você tenha convicção de que seja aquele problema, não custa nada dar uma verificada nos demais componentes, né? Só por desencargo de consciência, como eu falei no caso da ordem de serviço, é muito chato você passar um orçamento para o cliente dizendo que é uma coisa e não ser aquilo. Como é que depois que você já passou o orçamento, você vai virar para o cliente e falar que é outra coisa? É bem complicado. Então, checa primeiro. Mesmo que você já tenha diagnosticado, já sabe mais ou menos o que é, o ideal é você tentar solucionar aquele problema. Primeiro, ver se não vai apresentar mais nada. Não apresentou mais nada, aí sim, o problema do seu computador é isso e o seu serviço ficou em tanto, tá? E aí você fica mais tranquilo, porque eu já recebi na minha loja computadores de clientes que levou em outra loja e o cara, a pessoa condenou, né, a memória, e aí a pessoa foi lá, comprou a memória, levou na loja da pessoa, e quando o cara instalou a memória, porque a memória é só você encaixar, o cara tirou a antiga, botou a nova, ligou o computador apresentou o mesmo defeito. Aí ele falou, me dá meu computador aqui. Aí pegou o computador e as memórias e levou lá para minha loja e saiu de lá xingando o cara. Aí eu cheguei lá, falei, pô, cara, qual a memória nova? Ele, essa daqui. Eu falei, fica com ela na sua mão. Aí peguei, fui lá, fiz os procedimentos, o computador do cara não estava com defeito de memória. Antes dele levar na minha loja, ele me falou qual era o sintoma. O computador, ele ligava o computador, ele começava a carregar o sistema operacional, dava aquela tela azul e reiniciava. Aí eu falei, pô, cara, aí qual o código de erro que tá dando? Aí na época ele falou lá, acho que o final era 0078. Eu falei, pô, cara, isso aí não é problema de memória, isso é problema de partição. Tá corrompido. Leva lá na loja que eu resolvo. Ele levou lá, só formatei o computador dele, acabou o problema. E ele ficou. Aí eu falei, agora você já tá com a memória, cara, tu vai devolver? Bota aqui e deixa as duas funcionando. Pelo menos já fez o upgrade de memória. Aí ele falou, só você para me salvar. Mas assim, aí você imagina, olha a situação, você fazer a pessoa comprar uma peça e o defeito não era aquela peça. Tudo bem, no caso dele, era um valor, não era tão alto assim na época, a memória que ele comprou, e acabou beneficiando a ele, porque ele tinha um slot de memória sobrando e ele acrescentou mais memória, o computador dele ficou mais rápido, né? Ficou até melhor. Mas se ele não tivesse condições financeiras de substituir essa peça, fez um sacrifício para comprar, esse cara ia ficar extremamente chateado com você, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma outra maneira sem ser usar a pulseira estática para tirar energia estática antes de mexer no computador. Olha, Júlia, de forma 100% eficiente, não. O que você pode fazer como eu falei na aula passada, se você tiver, né, uma tomada aterrada, você pega o computador, desliga o estabilizador, mas com o estabilizador conectado à tomada e o cabo de força do gabinete conectado ao estabilizador. Aí você tira a tampa do gabinete e aí você pega e coloca a sua mão sobre aquela chapa de metal do computador, que ela vai estar dentro da sua fonte de alimentação, tem um aterramento que é ligado a esse cabo, e aí você vai estar descarregando a sua energia estática através do circuito ali que elétrico que está aterrado na tomada, tá? Mas se a tomada não tiver o aterramento, vai diminuir a estática do seu corpo, porque o gabinete vai absorver, né, e vai distribuir, mas não vai tirar totalmente. E a energia estática,
ela é produzida, né, pelo nosso próprio corpo. A energia estática ela pode ser produzida por atrito, né? Então, se você pegar, por exemplo, eu fiz até essa brincadeira lá na sala de aula com os alunos, posso fazer na praça no sábado lá com vocês. Sabe aquele saquinho de sacolão ou de mercado que você usa para colocar legumes? Aquele saquinho transparente? Que você vai lá no hortifruti ou no mercado, e aí você tira, solta ele assim daquele rolo, e aí você abre e coloca os legumes ali dentro. Pega aquele saco, você botou ele na mão, se você soltar ele cai. Agora pega aquele saco, esfrega no seu cabelo, esfrega bastante no seu cabelo, quando você tirar ele da cabeça, ele está preso na tua mão. Isso é energia estática, né? Se você pegar um palito de dente e ficar esfregando ele no cabelo bastante, né? Palito de dente é madeira e demora um pouco mais a acumular a energia estática. Mas se você ficar bastante tempo esfregando, depois você encosta esse palito na ponta do seu nariz, ele vai ficar grudado na ponta do seu nariz, você pode bater nele que ele fica rodando, que nem uma hélice, e não cai do seu nariz. Até a energia estática acabar. Quando acaba a energia estática, seu corpo descarrega, aí o palito cai. Então, aí você pensa, pô, como é que você faz isso? É física, não é mágica, não é voodoo, não é magia negra, não é nada disso. É só física. Uma pergunta. Oi? Uma pergunta. Pode fazer. A caixa de televisão antiga de caixa grandona, sim. quando desligava, eu botava o braço também assim, era energia estática também? Energia estática, né? Porque, na verdade, o que acontecia? Que são aquelas telas de CRT, né? Telas de raios catódicos. Os raios catódicos ele procuram um local ele procura a escuridão, aqueles raios. Só que para poder gerar aqueles raios catódicos, aquele tubo ele é energizado com 4.000 volts, né? Raios o quê? Raios catódicos. Catódicos. Católico. Não, é catódicos. Aquele tubo de imagem, eles recebiam a tensão de 4.000 volts. Tanto é que se você encostasse na ponta dele tinha uma bobina de cobre, né, e com a chupeta que pegava naqueles pinos do tubo, se você encostasse, tinha um cabo igual uma chupeta mesmo, que é igualzinho aquela chupeta da bobina do Fusca, da Brasília, um cabinho bem parecido com aquele. Encosta o dedo na bobina de um carro para você ver o choque que você vai levar, vai ficar com o braço dormente. Era a mesma coisa que acontecia se você levasse uma descarga de um tubo de TV, né, ou de um monitor daquele. Então, você imagina, 4.000 volts circulando por ali, a quantidade de energia que está acumulada naquele tubo. Você desligou a televisão, né? Então você corta o circuito eletrônico, mas o tubo ainda está energizado. Então quando você chegava perto com o seu braço, o seu corpo estava absorvendo a energia estática que estava acumulada ali naquele tubo, entendeu? E aí você estava ali só absorvendo energia, só que era maneiro, né? Toda criança gostava de passar o braço na televisão, ficava todo arrepiado. Tem até aquela bola, né, de plasma que você coloca, tem uma bola de metal que você coloca a mão, teu cabelo arrepia. Geralmente, feira de ciências tem muito essa bolinha que todo mundo quer botar a mão para arrepiar o cabelo. Vai lá, coloca a mão naquela bola de metal, o cabelo começa a subir. É bem legal. Mas isso é uma coisa assim, inclusive os professores que dão aula de física que usam desses tipos de recurso encantam os alunos, né? Todo mundo quer ter aula de física com esses professores, porque são coisas assim que você vai experimentando, né? Mas aí, nesse caso, Júlia, respondendo aí, a única forma que você pode amenizar é você fazer isso, mas te eliminar totalmente você não vai eliminar, porque digamos que você foi lá e descarregou no gabinete e você ficou para lá e para cá andando na sala fazendo outros procedimentos, você está recarregando seu corpo. Claro que não vai estar com o mesmo nível de energia estática que você estava antes, mas você já vai ter acumulado mais um pouco de novo. Então
não tem a pulseira antiestática, além de fazer essa descarga, né, no gabinete, eu recomendo sempre manusear as placas pelas bordas, né? Todos os componentes internos, manusear sempre pelas bordas, que aí você evita qualquer tipo de transtorno, né? Nesse sentido aí de dano por causa de energia estática, tá bom? Ô Edson, essa bola aí, né, que vai para você testar aí a energia estática, ela não servia para pessoas com cabelos ondulados, né? Sinceramente, eu não sabia dessa informação. Se o cara tiver o cabelo um de um lado e do outro, ele não vai do lado. Ô, José, fala a verdade. Tu toma café da manhã com palhacitos, né? Tu come palhacitos no café da manhã, não é possível. Ou então é antes da aula, porque, cara, tá muito bom. Ele é o melhor, ele. Ele é o melhor, cara. Pô, gente, antes da gente encerrar, vamos combinar aqui então um negócio de sábado, tá? Sábado, então, 8 horas da manhã, lá no colégio, ok? Vocês conhecem lá o pátio da escola, na parte lá de trás? Eu nunca fui lá, não. Nunca foi? Só vi pelo Google Maps mesmo. Então, olha só, você vai chegar ali na portaria, no portão da escola, aí você vai ver umas catracas ali. É só você... Eu vou deixar já avisado que vocês vão estar indo para lá. Ali é só falar, eu vou ter aula agora 8 horas com o professor Edson, tá? Aí já vão estar avisados lá na portaria. Você vai passar pela catraca, vai até o final, você vai ver uma quadra, tem uma quadra do lado esquerdo, você vai passar pelo corredorzinho entre a quadra e a parede, acabou essa paredezinha, você dobra à direita, é o pátio da escola, aí tem a cantina ali, eu vou estar ali sentado ali esperando vocês, 8 horas. Beleza? Eu levo vocês para o laboratório lá para a gente ter a aula prática lá. Tá? Já vai estar separado lá. Vai ter pulseira lá? Vai, tem pulseira antiestática lá. Tem pulseira antiestática, as tomadas são aterradas. Então lá vai estar tudo bonitinho. Tem ferramenta, tem multímetro para mostrar para vocês como fazer a medição da tensão elétrica. Tem material para a gente, se sobrar tempinho, a gente pode até fazer uma práticazinha lá de cabo de rede, né? Então, já aproveita, né? Já faz logo o combo, né? O pacote completo, né? Aí todo mundo já vai sair da aula lá, já vai começar a montar uma empresa de gato net aí. Daqui a pouco eu passar na rua, vou ver meus alunos tudo em cima da escada nos postes lá, botando gato net. Não quero isso para vocês, não. Então, mas então é isso, tá combinado. Então, sábado, 8 horas. Lembrando, né, vocês têm aí o grupo de WhatsApp da turma. No sábado só pode ir 50% da turma. Como a turma tem, por exemplo, agora na prova, somente 20 alunos fizeram prova, né? Eu sei que nem todo mundo pode ir também, né? Porque já está bem em cima. Então, a gente só pode ter no máximo 15. Qualquer coisa, se for mais do que isso, a gente faz um revezamento lá, né? Fica um grupo, depois o outro grupo sobe, um grupo fica num laboratório, outro grupo fica no outro, tá? E a gente vai se perder. Por que você vai se perder, Júlio? É melhor botar aquelas setinhas luminosas, hein? Não, mas não vai se perder não, é só perguntar lá pro pessoal que eles vão indicar vocês como é que faz para você chegar lá Eu vou estar lá embaixo esperando vocês, tá? No pátio. É só perguntar onde... o GPS. Para chegar na escola que você vai se perder, Júlio? Joga no Uber, pô.
Não, lá dentro da escola, né? Não, pô, mas Lá aí dentro, não, realmente a escola é grande pra caramba. Mas parece um labirinto. lá é muito grande, cara. São 5 prédios. Mas não tem errado ali, não. Que você vai entrar pelo prédio principal, aí você vai até o final desse prédio, você já está no pátio da escola. Chegou na portaria, só perguntar onde é a cantina, porque eu vou encontrar com o professor Edson para ter aula. Ele falou que vai estar esperando a gente na cantina. Aí eles vão indicar vocês o caminho direitinho. Toda a Júlia é um pouco lerda. Não, faz isso não. Não, minha filhada se chama Júlia. Ela não é lerda, não, é bem inteligente. E você também é. Para de bobeira. Ô, Edson, tem algum transporte lá dentro para ir até o local? Carrinho de golfe. Tem os carrinhos de golfe lá. Não. Então, professor, Não. já que vai estar na cantina, já vai ter aquele café da manhã reforçado. A cantina lá vende tudo, cara. Vende até almoço. Então, beleza. Eu acho que ele não queria perguntar isso não, Edson. Acho que ele estava perguntando do limão. Tava querendo saber do limão, né? Tranquilo. Mas aí é melhor fazer depois, né? Porque se fizer na hora lá vai dar ruim. Antes da hora. Tem churrasqueira lá? Pior que tem, cara. Pior que tem. Não é problema, é solução. Churrasqueira, tem piscina semiolímpica, tem. Aí, pô, é pool party agora. Só contratar um grupo de pagode agora. Pois pô, pior que tem um professor lá que tem um grupo de pagode. Olha, o negócio lá o negócio lá completo, rapaz. É sério, o cara vai. Esse pessoal aí, quem vai estar responsável por esse grupo de pagode aí vai ser o José, hein? José que vai chamar lá o pagode lá do CR sem preconceito. Falou, gente. Então, nos vemos sábado, né? Lá na nossa aula prática. Vou fazer o possível e o impossível para vocês curtirem lá a prática, né? Tô fazendo aí de coração para vocês. Tá? Esse aí é um presente meu para a turma, tá? Ô, Edson, se forem os 20 lá, 5 eu posso ficar incluído, fica lá só no churrasquinho. Tá certo. Mas de vez em quando manda um pratinho lá pro laboratório, não. Não, vai baixar a glicose lá da galera, lá vai todo mundo começar a queimar placa lá e não vai dar certo. Todo mundo preocupado lá com o cheiro da fumaça subindo, vai dar ruim. Pois é. Valeu, gente. Então a gente se encontra lá sábado, tá? Aí a gente desmonta, monta, configura setup, instala o sistema operacional, formata lá os HDs, tá bom? Para a gente poder praticar um pouquinho. Então, nos encontramos lá sábado. Um abração aí, gente. Bom descanso aí para vocês. E calma, não precisa se empolgar, não precisa ficar ansioso. Sábado a gente vai estar lá praticando, tá bom? Valeu, gente. Nem vai dormir. Pois é, né? Se chegar lá colhendo, já sei que é crise de ansiedade. Tá bom? Valeu, galera. Bom descanso aí. Valeu.